O movimento comunista, como movimento dentro da cultura e dentro da política, tem 200 anos. Entretanto, as raízes do movimento têm mais de 1000 anos. 1000 anos. Nós não estamos lidando, gente, com pessoas que não sabem o que estão fazendo. É uma briga de Davi e Golias. Não é? É. Então, o que está acontecendo no Brasil é claramente identificado com 2 linhas de atuação ligadas ao comunismo. Uma linha que é o antigo, que é o comunismo radical, que mata, da KGB, e a outra linha que é o comunismo fabiano, né? O comunismo light, o comunismo de Bilderberg, né? O comunismo do Estado mínimo, né? Do Estado mínimo que não é capitalista. É preciso entender isso e lembrar bem isto, tá? Porque os PSDBistas defendem o Estado mínimo. Aí você pensa que é o Estado capitalista. Não. Não tem nenhuma relação com a outra. O que nós temos é uma outra coisa, é um sistema patrimonialista e nacionalista de gestão do processo. É preciso entender e diferenciar bem uma coisa da outra. Portanto, o movimento comunista é um movimento ordenado, coeso, harmônico, focado, sabe muito bem o que está fazendo e é altamente estudioso. Está saindo agora um monte de notícia, e aqui é que eu quero começar a alertá-los. Né? Agora nas eleições. O PT perdeu em todo o Brasil. O PT está morto. Mentira. Mentira. O PT, enquanto legenda partidária, está morto. Enquanto legenda partidária. Entretanto, não pensem vocês que os comunistas já não sabiam que isso aconteceria. Claro que eles sabiam. Tanto eles sabiam que a coisa estouraria mais dia menos dia, que a Marina Silva já havia se desligado do PT e aberto uma outra frente há muito tempo atrás, que é hoje a Rede. Tá? Aquilo ali já foi uma válvula de escape. Aquela outra, eu acho que a Heloísa Helena, já tinha saído, teoricamente brigando com Lula, dizendo que ele é um grande capo, um grande monstro, um grande bandido, e ele o é de fato. Aquela Heloísa Helena saiu e formou o PSOL. Né? E outros partidos foram sendo criados enquanto o PT estava no poder. E, curiosamente, esses partidos que foram sendo criados foi migrando para eles de uma forma silenciosa inúmeros petistas. Inúmeros petistas. Tá certo? De modo que quando o PT literalmente foi implodido diante da opinião pública, face às evidências criminosas, eles já sabiam disso e já tinham se preparado para isso. Já tinham se preparado. Tanto é que o Lula fala claramente que o PT tem que mudar de nome. Como ele falou claramente que tinha que mudar o nome do Foro de São Paulo. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Quando um comunista fala para você que ele vai fazer tal coisa, o PT precisa de mudar de nome. Quando ele verbaliza e torna público a ação, essa ação foi pensada há pelo menos 10 anos atrás. Claro, porque eles não são idiotas. Eles sabem que você tem um tempo. Como é que o marxismo, o marxismo de Gramsci, ele é um projeto silencioso. Enquanto ele está no silêncio, portanto no subterrâneo, né,
oculto. Você não percebe, só se você tiver muito conhecimento de causa. Né? Você não percebe a atuação dele. Mas chega um momento, então ele vai tomando conta. Ele vai aparelhando. Chega um momento em que ele aparelhou tudo, ele tem que aparecer, ele se torna visível. Quando ele se torna visível, pronto, ele está visível. Aí, pau nele. E é por isso que o documento de alta venda fala, não se preocupem em ficar visíveis, não. Ficar visível é uma coisa muito ruim. Preocupem-se em ficar muito invisíveis e tomar conta de tudo. É a melhor coisa que existe. Porque o cara manda e você não sabe quem manda. Mas ele manda, ele controla. Né? Então, quando o PT fez o esquema do mensalão, e isso foi denunciado há mais de 10 anos atrás, né? Eles já têm todas as estratégias montadas. Não pensem vocês que não têm. Eles montam tudo. Se há uma coisa que, de fato, nós temos que admirar, no sentido verdadeiro do termo, é a eficiência comunista. Eles são muito eficientes, extremamente estudiosos, ao contrário dos civis, que, via de regra, são preguiçosos, desorganizados, cada um quer defender a sua própria bandeira, ou a sua própria bestialidade, ou a sua própria ignorância. Isso não existe dentro do movimento comunista. Não existe. Né? O movimento comunista admite diferentes versões. Você pode defender bandeira de gay, de LGBT, cada um é livre para defender a bandeira que quiser. Mas existem as bandeiras que são únicas. Então, o que está acontecendo agora, voltando, o PT foi derrubado. Cuidado, não foi não. Há um plano claro da esquerda de remodelação da sua estrutura. Remodelação da sua estrutura. Quais foram os partidos que mais cresceram agora? Enquanto o PT, a legenda esvaziou, o aumento que teve o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, notadamente no norte do Brasil, foi espantoso. Espantoso. O aumento do PSOL foi espantoso. E o partido, de todos os partidos do Brasil, sabe qual é o partido que mais cresceu? Um partideco qualquer, que ninguém presta atenção a ele, chamado PHS. Que partido é esse? Que ninguém nunca ouviu falar. Que aparece aí nas calendas da história. É o partido que mais cresceu. A esquerda, o PT, não estava derrubado? Se a esquerda estava derrubada, como é que o PSOL cresceu exponencialmente? Como é que o PCB cresceu exponencialmente? Como é que o PHS cresceu mais do que o PSDB e o PMDB? Hein? Isso é para ter uma ideia de que talvez o discurso que o noticiário está inventando, que o PT está nas calendas da história e está no inferno, é um tanto quanto mentiroso, né? Cuidado com ele. Mesmo. O impeachment fez o seguinte, falou, olha, Brasil, o problema do Brasil é o PT. O problema do Brasil é a corrupção. E começou a bater nessa tecla. O problema do Brasil é o PT, o problema do Brasil é a corrupção. Não. O problema do Brasil não é o PT. E o problema do Brasil não é a corrupção. Quando você pega uma palavra e você tem o aparelhamento cultural e os jornais começam a soltar muito aquela palavra, o problema do Brasil é a corrupção.
Claro que o Brasil é um país corrupto. Não estou negando a corrupção, não, hein? Mas o problema do Brasil não é a corrupção. São as instituições da República. O problema do Brasil é o comunismo. O Brasil é um país com tanto veto, tanto veto, tanto veto. O Brasil é um país tão amordaçado culturalmente que vocês observem que não se pode falar, inclusive, que o país é comunista. E que tem comunistas no país. A única coisa, a única pauta que a imprensa brasileira permite que seja veiculada é contra a corrupção. E veja que a corrupção é uma coisa genérica, hein? A corrupção é uma coisa genérica e a corrupção está sempre deslocada das instituições. Sempre. Ora, quem entende minimamente o funcionamento da coisa, e entende mesmo, está entendendo o jogo que essa gente está fazendo. Tem uma mão muito grande, muito grande. Essa mão criou a pauta do impeachment. O Estado não funciona. Portanto, não funciona. O executivo não é de confiança, o legislativo não é de confiança, o judiciário não é de confiança. Essa é a lógica clara da desobediência civil pacífica. O que é o impeachment? O impeachment fala: o legislativo está funcionando perfeitamente, o executivo está funcionando perfeitamente e o judiciário está funcionando perfeitamente. Tanto está que você pode pedir ao seu congressista de preferência para ele votar a favor da saída da presidente corrupta. O povo agora pode falar alguma coisa? Nada. Porque o povo acreditou que o Congresso está funcionando, que o Executivo funciona, que o Legislativo funciona e que o Judiciário funciona. Tá? O problema de você dar crédito para quem não presta é que quando você dá crédito, você fala: eu acredito em você. Você sequer se apercebeu que ele é o problema. O Congresso Nacional respondeu aos anseios da população brasileira. Falou: gente, já tiramos a Dilma e o PT. Portanto, o Brasil... Aí vem o Michel Temer, povo brasileiro. E antes do Michel Temer, o PSDB. Nós precisamos de fazer um governo de coalizão nacional. O que é um governo de coalizão nacional? O PT sempre fez governo de coalizão nacional. O PSDB sempre fez governo de coalizão nacional. A Nova República sempre fez governo de coalizão nacional. Ou seja, vamos chamar novamente todas as lideranças, governar com todo mundo, cada um abocanhando a parte que lhe cabe. O problema do Brasil é a República. São as instituições da República. E qualquer proposta que fale: não, a República tem jeito. Não, a República não tem jeito. A República não tem jeito mais. Ela tem que ser destruída. E no seu lugar, construir uma coisa nova. Então vamos analisar as coisas com um pouco mais de serenidade para tentar entender o que é que está por trás do Brasil. E o que é que está por trás do Brasil? Algo que é um poder monstruoso. Chama-se KGB. É a KGB que está por trás. Não é o Lula que manda. Não é o Foro de São Paulo que manda. Não é o Putin que manda. É a KGB. Por trás de todo esse processo do Foro de São Paulo. É a KGB. Portanto, a falta de conhecimento sério é letal. Porque o movimento, repito, o movimento comunista internacional, só dentro do campo político, tem mais de 200 anos de conhecimento. De atuação contínua. Como é que a gente pensa que pode lidar com esse grau de sabedoria, com achismo, com bobageirada, com protagonismo, com disputas absolutamente mesquinhas? Então, se os movimentos de rua não se reorganizarem, e vocês que estão me ouvindo não começarem a aprender a fazer análise de cenário, começar a ter uma perspectiva real, como é que a gente muda uma realidade?
Quando a gente enxerga a realidade, não é? Se vocês querem mudar uma realidade verdadeira, vocês têm que conhecer. E tem que conhecer como é que o outro lado age, sobretudo. E quais são os defeitos inerentes ao processo. Porque quando você não alcança um objetivo, você não alcançou um objetivo porque você errou em algum lugar. Você foi incompetente. Você tem que reconhecer quais são as suas limitações para poder agir, não é? Então, quais são as inúmeras limitações que existem do surgimento de um movimento conservador no Brasil? Essa. Tem que elencar esse trem todo. E, sobretudo, saber com quem que nós estamos lidando. Então, veja, o que eu já falei para vocês? Eles esvaziaram os movimentos sociais. O movimento de rua, aliás. Transferiram todo o poder para o executivo, para o legislativo, para o judiciário. O governo que aí está cada vez mais esvaziando o poder dos movimentos de rua. E os movimentos de rua estão com nenhuma pauta para defender. E fica atirando igual barata doida, buscando uma pauta para defender. Isso mostra uma absoluta falta de coordenação e de visão do cenário. E falta, sobretudo, sabe o quê? Humildade para entender que não sabe. Para entender que não sabe. E que precisa procurar quem sabe. Para ajudar a pensar. Olavo de Carvalho, há anos, fala que ajuda todo mundo. Quem é que o procura? Ninguém. Ninguém.